A banda Bates surgiu no ano de 2016, né? Na verdade, ela vem ali de um processo de término de uma outra banda, que era a banda Kaji, e na qual eu e o Diego já fazíamos parte. O Diego era um cara que eu passei a admirar e ser fã dele já na banda Kaji, por mais que ele tenha feito só um show na banda. Ele fez um show e a banda acabou na sequência. Não sei se foi por culpa dele, não, tô brincando. Foi por fatores externos. Então foi meio que um processo natural, o surgimento da Bates, né? A gente trocou uma ideia, resolveu montar, na época, né, era um projeto voltado para o new metal. Ainda não tinha, assim, um repertório definido, mas a gente sabia o que a gente queria. A gente já tinha um propósito. E a partir do momento que a gente tomou essa decisão, cada ponto que a gente tocava para conversar, tudo que a gente tinha em mente, tudo batia, todas as ideias. Então, desde até dos músicos convidados, do nome de banda, estilo que a gente queria. Então, isso para mim foi muito animador. E desde os primeiros ensaios foi tipo assim, pô, eu saí de lá, caralho, que ensaio foda, que banda foda. É isso que eu queria, pegar cada detalhezinho, parar, não, vamos ouvir detalhe, ouve a música de novo, repassa de novo, até ficar perfeito. E isso pra mim foi o que mais, tipo assim, marcou. Caralho, é esse trabalho que eu quero, é isso que eu vou botar pra frente. E assim a gente fez, né? A gente sentou, conversou e cada um chamou meio que metades da banda, né? Eu chamei alguns, o Diego chamou outros e assim a gente formou a banda Bates. E aí, no processo de tocar na noite, né? Quem trabalha na noite sabe que rolam as adaptações. E claro, com a Bates também não ia ser diferente. Então a gente teve que alterar o nosso set, fazer várias e várias mudanças, adaptações, até chegar no que é hoje. E numa dessas alterações de setlist, né? De brincadeiras de estúdio, de tocar uma música aqui de forma desproposital, assim, sem nenhuma intenção. Um belo dia saiu o Paper Cut do Linkin Park. E a gente viu ali que, olha, ficou bacana, né? Porque a gente levar mais uma do Linkin Park. Aí acrescentou mais uma, quando a gente vê, a gente tinha um especial, pronto. E isso deve-se muito à ideia do Santana, né? Santana que teve a iniciativa de buscar os samples lá no começo, de montar, sentar em casa e fazer a coisa acontecer nesse sentido do Linkin Park. Então, já em 2017, a gente fez nosso primeiro especial em abril, ainda antes da morte do Chester, né? E quando foi em 2017, na morte do Chester, a gente decidiu fazer essa homenagem. Não, a gente não quer lucro, a gente só quer ajudar as pessoas e fazer uma homenagem para uma banda que a gente gosta. E aí o Diego, em determinado momento, tomou a frente da situação, porque ele viu que eu estava meio que batendo cabeça sozinho na época. Ele falou, mano, eu vou conseguir um local. Logo quando a gente teve essa ideia de fazer o tributo Linkin Park, a gente queria fazer num bar. Eu falei, pô, eu acho que não vai rolar, cara. Vamos fazer uma homenagem decente. Falei o Thiago, eu acho que a gente consegue fazer no teatro. Ele, será? Vamos. Aí consegui arrumar a documentação, a gente fez lá. E era tudo que eu queria. Um belo dia o Diego chega, conseguiu o local, mano. Mandou no WhatsApp, né? Conseguiu o local. Era nada menos que o Teatro Amazonas. Aí eu falei, porra, esse bicho agora foi longe, né? Ousado. E foi quando deu esse boom. Logo na primeira noite, no domingo, 10 horas da noite, quando a gente anunciou no Facebook ainda, tipo, explodiu. Meia-noite já tinha mais de 200 mil visualizações, muitos comentários, pessoal perguntando o tempo todo. Eu falei, Thiago, boa sorte aí, eu vou dormir. Te vira. E assim surge a história, né, do nosso primeiro especial Linkin Park no Teatro Amazonas. Eu acho que eu fui um dos últimos a fazer parte da banda Bates na época. E pra mim foi um convite muito inesperado, porque eu não contava com o time que era, né? Eu acho que a gente pode dizer que a gente teve muita ousadia em fazer certas coisas. E principalmente em 2017, quando a gente teve a oportunidade de apresentar o primeiro especial Linkin Park no Teatro Amazonas,
Para mim foi um dos momentos mais épicos da minha vida. Eu já canto há muito tempo e o ano de 2017, mais setembro, naquele especial, foi uma parada muito mágica. Assim, ver toda aquela galera cantando, curtindo. Foi uma experiência surreal. Foi inacreditável. O show no teatro para mim foi uma realização, porque trabalhar com música para mim sempre foi meu sonho. E eu nunca queria trabalhar assim só em barzinho, tocar. Eu quero fazer um trabalho decente, vamos fazer um trabalho grande, vamos fazer uma produção. E aquilo ali pra gente foi o início. Foi o primeiro show que a gente fez assim de produção própria, que deu certo, que foi o pontapé para todos os projetos que a gente já fez. Cara, eu cheguei na Bates através de um convite do Thiago, que inclusive foi pro Linkin Park que rolou no Teatro Manauara. Eu acho que era pra fazer 3 músicas, pra participar em 3 músicas, e eu acabei que cheguei no ensaio com todas as músicas do Linkin Park pronta, e ao invés de eu cantar 3, eu fiz acho que um pouco mais da metade do especial, e a gente fez o show. E logo em seguida, após o show, ele me fez o convite para entrar na banda. Só que eu já tava com uma viagem marcada para Recife. Eu ia morar em Recife e era isso. Aí ele falou, mano, vai lá, faz o que tu tem para fazer. Quando tu voltar, se tu voltar, tu tem uma banda. Você vai ter uma banda. Eu fui, fiz lá minhas paradas lá. Aí rolou um especial Linkin Park aqui no Porão do Alemão. Eu acho que foi em 2019. 14 de novembro, se eu não me engano. Aí eles me trouxeram para Manaus. Eu fiz o especial, que inclusive foi lotado. Passei mais 3 dias aqui, voltei para Recife de novo. Aí o convite ainda tava de pé. Ele tava sendo vocalista da Bates na época. Aí acabou que algumas coisas deram errado lá. Ele falou, mano, volta pra cá que tu tem uma banda. Juntei minha mala lá e vim embora pra Manaus. Cheguei aqui, a banda já estava pronta. Inclusive, eu cheguei aqui no dia 24, no Natal. Nesse mesmo dia já tinha um especial Linkin Park. E foi do aeroporto pra tocar e tô aí até agora. Pra me chegar na banda Bass já foi eu já cheguei meio que pronto, assim, musicalmente falando, né? Eu toco desde os 13 anos de idade. Comecei na igreja, né? Tocando o contrabaixo, meu primeiro e único instrumento, o contrabaixo. Toco outros instrumentos, mas contrabaixo é a minha vida, eu toco baixo mesmo. E quando eu cheguei na Bates, já tinha já tinha um aliciamento assim do líder da banda para que eu tocasse na banda. E aí eu dizia para ele, mano, vamos, tô aí. Eu quero chegar na banda aí pra tocar. Se precisar, a gente tá aí pra ajudar. Minha história na música, eu toco desde os 13 anos de idade, né? Mas o meu instrumento, que é a bateria, eu comecei a aprender, entre várias aspas, desde os 5 anos, entendeu? Eu aprendi a tocar bateria olhando, entendeu? Vendo as outras pessoas tocarem e tentava imitar o que eles faziam, entendeu? E nisso eu fui aprendendo sozinho. Aí, com 13 anos, eu tive a primeira banda e nisso as coisas foram acontecendo. Aí eu comecei a ter aula de bateria mesmo, né? Pra, saber o que eu estava fazendo ali no instrumento, né? E quando eu cheguei para tocar na Bates, eu achei maravilhoso, porque era uma banda que eu gostava eu além de gostar do estilo, assim, da forma de trabalhar deles, das músicas, dentro da Bates eu percebi um propósito dos caras, a responsabilidade, a seriedade que tinha com relação a tocar, a fazer o som, seja num local grande, como a gente fez agora no Teatro Amazonas, como num evento pequeno para 10, 20 pessoas.
a gente estava ali sempre dando o melhor e eu gosto muito disso. Então, quando eu chegava para tocar, eu sempre procurando dar o meu melhor e eu via isso na banda, via na liderança. Então, isso era muito legal, eu sempre gostei muito disso. Passei por várias bandas e na Bates eu vi que isso é muito levado a sério. É legal pra caramba isso aí. Então, quando eu cheguei na banda, foi um momento que a gente chegou em 2000... o Thiago me chamou em 2020 e disse assim, mano, pega esse repertório e faz o seguinte, segunda-feira a gente começa a tocar. Aí disse, ok. Aí quando foi no sábado, veio o pico da pandemia e aí chegaram no grupo lá e disseram assim, olha, vai rolar, segunda-feira vai rolar. Quando foi na segunda-feira, todo o comércio fechado, e aí eu entrei na banda no pico da pandemia, quando estourou a pandemia no Brasil. E aí eu fiquei em casa, né, pegando as músicas, passando música, e aí a gente foi voltando naquele momento do comércio que ia abrindo, né, devagarzinho e tal, tocando um trio. E a gente foi fazendo, foi voltando a tocar. E eu fui percebendo isso cada vez mais, não só nos shows, mas também nos bastidores, que a banda era uma banda assim que fenomenal. Os caras pensam muito, trabalham muito para chegar naquele ponto ali e fazer sempre o melhor. Eu entrei quando as coisas já estavam reabrindo, né, e os shows já estavam voltando. Aí o Thiago me fez o convite, né? Mano, tu topa fazer uns shows com a gente? Ok. Topo fazer, né? Não tava tocando com mais ninguém na época, né? Os projetos que eu tinha estavam parados, que eram de 5, 6 pessoas, e na época podiam só 4 pessoas no palco, né? Aí nisso fui tocando com eles e fui ficando. Ia ser só um substituto, entendeu? Aí fui ficando, aí até que fui efetivado, né, no projeto. O especial Linkin Park com a orquestra, ele já é um especial sonhado há muitos anos, na verdade. Acredito eu que desde a época do primeiro especial já tinha ali essa semente plantada, né? Veio a pandemia e frustrou esses planos, esses sonhos todos, então a gente não tinha perspectiva nenhuma de quando ia voltar ao normal, e muito menos de quando a gente conseguiria fazer um especial no teatro lotado que nem foi em 2017. E graças a Deus as coisas foram melhorando, né? A nossa vida foi voltando ao normal. A Helena veio com a ideia da gente ajudar a Oca a conseguir alguns seguidores, né, nas redes sociais, aproveitar as redes sociais da banda, e que haveria a justificativa de fazer um especial, um show juntos, né, da banda com a orquestra. Eu tenho sorte de trabalhar com uma pessoa na música erudita, que é uma pessoa muito com cabeça aberta, que é meu amigo, o meu chefe, Maestro Marcel de Jesus. Então, por causa dele, na verdade, eu conheci o Diego porque a gente tinha que montar um projeto para celebrar a arte a música do David Bowie, em 2016. Então, lá eu conheci o Diego. O Thiago já conhecia e, querendo ou não, eu fiquei a par com a criação da banda Bates e com toda a trajetória que essa banda passou. Claro, eles são meus amigos e eu gosto muito de todos eles. Mas assim, tirando a parte da amizade, no final das contas eu sou profissional. E amizade é amizade, mas a música é uma coisa à parte e a profissão é uma coisa à parte. E eu só posso dizer que durante todos esses anos eu vi como essa banda cresceu e como todos eles se desenvolveram como músicos, como profissionais, como seres humanos, porque uma coisa é interligada com a outra. Se você cresce na sua vida pessoal, como pessoa, você vai crescer na sua vida profissional também.
acompanhando eles, era só prazer de conhecer eles e de trabalhar com eles. Porque de vez em quando eu faço participações com eles e para mim é um prazer realmente. Eles já tinham feito um show sensacional, um tributo a Linkin Park, 5 anos atrás. Aí estávamos conversando com o Thiago sobre uma possibilidade de fazer com orquestra uma coisa diferenciada. As coisas colaram muito bem. O Thiago topou. Eu conversei com o Marcelo também topou. Inclusive, ele também gosta muito dos meninos da Bates. Eu achei aquilo incrível, né? De imediato já envolvi o Diego nisso, né? O Diego que tá comigo desde o começo. Hoje ele mora em São Paulo, né? Não tá morando aqui, mas já fiz questão, Diego, vai acontecer um evento assim, eu preciso da tua ajuda, né? Eu preciso que você participe aqui com a gente. E agora, acho que pela primeira vez, nós conseguimos fazer um show completo com produção própria. Nós que fizemos, nós não contratamos produção. Todos os anteriores nós tivemos que contratar produtor para estar fazendo detalhes de documentação e tudo mais, toda a parte burocrática, e dessa vez nós fizemos de cunho próprio. E isso pra gente foi marcante. Então o Diego se envolveu muito dessa parte do business em si, né? De fazer as coisas acontecerem, documentação, papelada, essa parte que eu particularmente não tenho a menor paciência, que não tenho cabeça para isso. O Diego tem a expertise disso. Veio a Helena também com a parte da orquestra e a princípio a gente montou um setlist, não tínhamos a menor ideia de quem faria os arranjos, como é que seriam, valores. Então nós fomos batendo cabeça juntos, né? O primeiro show que a gente fez sozinho, por mais que a gente tenha pensado em cada detalhe, foi o primeiro show, né? A gente teve vários erros, várias coisas que poderiam ser corrigido, que poderia ficar melhor no palco, seja cenário, iluminação e até mesmo a construção da direção do show. E dessa vez a gente conseguiu fazer bem mais direto no que a gente queria. Foram meses de preparação, detalhe por detalhe, repertório, música, iluminação. Não, essa música tem que ser assim, a iluminação vai ter que ser assim. Então a gente pulou de um outro patamar. E é esse nível que a gente quer manter, sabe? A dinâmica de trabalho dentro de uma orquestra sinfônica ou uma orquestra de cordas que toca principalmente música erudita é um tipo de dinâmica. Dinâmica dentro de uma banda é outro tipo de dinâmica. A banda ficou meio preocupada pela reação no primeiro ensaio no Teatro Amazonas. Não era culpa de ninguém, simplesmente a gente tinha que fazer uns ajustes de som, porque o som não estava ajustado. E, claro, os dois lados meio que reagiram assim, peraí, o que está acontecendo? Para uns, o som era muito alto, para os outros, o som era muito baixo. Cara, foi tenso. A gente teve uns probleminhas com o som, né? Na passagem de som, e eu já fiquei, não... Vai dar algum BO aqui, porque não tava saindo, a banda tava cobrindo a orquestra não tava se ouvindo, e a gente não tava conseguindo se ouvir também. No primeiro momento eu tinha uma referência de bandas que tocavam com orquestras que eu cresci vendo, né? Então talvez eu criei a imagem do resultado final. Então, como eu cresci ouvindo só o resultado final, eu peguei esse choque, né, de realidade com o processo. Então o processo em si é um processo difícil, ele não é fácil, porque você tocar com uma banda que são 5 pessoas, 5 cabeças diferentes, já é muito difícil. Agora imagina você tocar com uma orquestra, são ali, no caso da orquestra de câmera, são aproximadamente 20, 25 pessoas, então são mais cabeças para você bater cabeça, né? E tem uma principal, que é o maestro, que no final das contas a ordem é dele. Então eu meio que tava ali, ok, eu estou aqui para ajudar, o que me mandarem eu estou aqui. Desse 2022 foi muito mais complexo poder ver o trabalho deles, porque eu via que não era uma coisa tão simples como foi em 2017, pela questão de estar com uma orquestra acompanhando ali no fundo, da questão de altura, de volume, pegada, porque
Pra quem conhece a banda Bates, sabe que a pegada é uma pegada mais forte, uma pegada mais, né? Trabalhar daquela forma um pouquinho mais tranquila foi um pouco mais difícil pra eles, pelo menos eu acho. Essa parte ela preocupa a gente como banda, né? Que a gente é banda de rock, então a gente quer sentir o contrabaixo, sentir bateria, guitarra, né? Sentir o timbre. E no momento que a gente teve que segurar isso tudo, a gente ficou um pouco preocupado, né? Da minha parte, eu não fiquei tão, assim, preocupado, porque pra mim já era tranquilo essa questão de baixar volume, eu não tenho problema quanto a isso, né? Mas eu sabia que rolava isso com relação aos outros instrumentos, né? Então eu tava ouvindo baixo, então se eu não tivesse ouvindo o meu contrabaixo, eu ia me sentir mal. Então eu sabia que os guitarristas não estavam ali sentindo ali a guitarra como queriam, então ficou uma sensação, né, assim, de tipo, será que vai dar certo, como é que vai ser na hora, né, e aí você tem que controlar a ansiedade nesse momento é difícil. Mas enfim, a gente chegou ao consenso. Só que, eu vou citar nomes, né, o Vini ficou preocupado que a orquestra não tá gostando dele e que todo mundo toca com cara fechada. Foi estresse, pelo menos na parte do ensaio. O pessoal tava falando que a galera não gostava de mim, mas eu achava que eles não estavam gostando da banda, só pra deixar claro aqui. Então, eu tive a mesma percepção, não era só com ele, eu também achei a mesma coisa, a galera tá meio estranha, o pessoal chega olhando torto pra gente, eu solto um som na guitarra, o pessoal já tá olhando pra trás assim, eu fiquei, não vai dar certo, velho. Todos os músicos que eu conheço aqui na cidade, músicos eruditos, que são meus colegas da Filarmônica e da Orquestra de Câmara, a gente toca meio que com cara fechada. Isso não é que a gente sente alguma coisa que não gosta, que é contra. Não, simplesmente a gente toca assim, desse jeito. Nos ensaios, principalmente no segundo ensaio do teatro, o maestro teve que chegar e, abaixa, zera todo mundo, Só o pessoal que tá aqui aumentou, foi subindo até o volume que dava, entendeu? E depois ele foi explicar pra mim, porque aqui a acústica é diferente, eu não posso subir tanto porque senão o eco vai lá no final e volta, quando volta fica tudo um bololô só, entendeu? Então ele foi explicando isso pra gente e a gente, ele tá certo, ele tá aqui todo dia, eu acho, eu não vou discutir com um cara que tá aqui, né? Eu não percebi, né? Porque pra mim ali tava tudo lindo, tava tudo normal, né? Eu sabia que muitos dos músicos ali, eles não são brasileiros, né? Então a cultura é outra. A gente sabe que é diferente. Então, de repente, eu sei como é que é também você tá tocando e tá lendo uma partitura. Então, o cara ele não vai ficar rindo, ele tá concentrado ali, tocando aquele momento. Se ele errar uma leitura ali, ele errou a música inteira. Então eu sabia que tinha essa questão, né? E depois a gente conversou com um aqui, conversou com um cara ali, viu que a galera é de boa, o pessoal até curtia o trabalho. Por mais que não seja a praia dele, eles curtiram o trabalho que foi feito. Mas é aquela coisa, né? São outros costumes, né? São outro estilo, só totalmente diferente da gente. A gente é mais esporádico, a gente é mais relaxado, o pessoal é mais na deles, né? Eu ainda tive uma conversa com a Helena antes do show. Ela falou, Vini, faz o que tu sabe fazer, faz o que tu já faz e deixa o resto acontecer. Meu amigo, eu cheguei metendo louco, já cheguei pulando no palco, meu transmissor voou e foi foda. Esse show foi foda. Mas no próprio show eu vi como quase todos os meus colegas já estavam sorridentes e não era à toa esse sorriso e esse bom humor, pelo simples fato do jeito como a banda interagiu com a orquestra. E foi muito legal. Então, quer dizer, única coisa meio que engraçada e meio que problemática foi isso. No primeiro ensaio lá no Teatro Amazonas, quando meio que a orquestra falou, nossa, que som alto. Os meninos falaram, nossa, a gente não consegue se ouvir. Então... Mas isso passou bem rápido, porque no show tava todo mundo curtindo e curtindo muito.
Então foi um evento que ele saiu como tinha que sair. Ele foi lindo do jeito que ele deveria ser e foi. No fim das contas, a repercussão que teve foi das melhores. Então, assim, parabéns à Banda Bates pelo excelente trabalho que fizeram, a todos que participaram, a todos que estavam ali atrás dando aquele suporte. Foi poder ver de onde eu vi foi sensacional, e poder ver que tudo aconteceu. Então foi muito bom. Até os meus colegas, inclusive, vários dos meus colegas chegaram a me parabenizar e falaram, cara, é uma banda tão legal, a gente tem que fazer mais vezes com eles. Então isso me deu mais ainda prazer, porque meio que eu era a ponte entre a orquestra, o maestro e a banda, e é um retorno muito positivo, tanto para mim, quanto para a banda, quanto para todo mundo. A gente fez um ótimo trabalho. Eu acho que no meio do show, assim, quando você para e olha todo o trabalho que é feito e vê aquele momento, assim, que o mundo todo para, você vê aquela orquestra tocando ali, fazendo um arranjo que nem existia naquela música, mas fazendo um negócio bem feito, aquilo ali transforma. Cara, foi uma experiência maravilhosa, cara. Sem dúvidas, assim, acho que foi um dos momentos altos da minha carreira como músico, assim, entendeu? Eu que já venho de uma família de músicos e tal, já acompanhei meu pai em muitos shows, entendeu? Inclusive no próprio teatro e, pô, cara, tocar com uma orquestra é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Isso sem citar o fato de que eu tive que contar as músicas para ele praticamente ser um maestro, entendeu? Porque foram poucas bandas e poucos projetos assim que eles fizeram esse projeto que nós fizemos, entendeu? Então é um negócio que fora do normal, cara. Entendeu? É um negócio que vai se passar os anos assim, e a gente vai lembrar disso com muito carinho, entendeu? Vai se passar 10, 20 anos, a gente sempre vai se lembrar desse show. Entendeu? As minhas principais músicas, assim, que mais marcaram minha vida, estavam no segundo bloco. Então eu já viajei total. Ali, pra mim, acho que todas as músicas ali, cada uma, ela traz um sentimento diferente. Então ela marca de uma forma diferente. Então cada música, pra mim, é como se eu estivesse numa bolha. Eu tô numa bolha, eu tô no sentimento, eu tô viajando em alguma coisa. Então, por isso que muitas das vezes eu nem tô olhando pra galera, eu tô viajando no meu mundo. É minha vida ali. Então, cada música pra mim é um sentimento. Cara, antes de começar, acho que uns 50 segundos, 1 minuto antes de começar, quando o Neto ia entrar, que ele entrou, que a galera começou a gritar, aí o coração disparou, meu amigo. Aí já bateu um pouquinho da emoção, mas até então eu não tava tão nervoso. Quando eu entrei, que eu comecei a cantar a primeira música, meu amigo, aí o nervosinho bateu. Comecei a tremer, só que aí passou a primeira música, eu já fiquei relaxado. Meu amigo, eu tô em casa. Tô em casa, eu vou fazer o que eu sei fazer, e acabou que no final de tudo deu tudo certo. Numb foi um desses momentos. Shadow of the Day foi outro momento. Sem dúvida, Final Masquerade, porque Final Masquerade, o arranjo foi muito interessante. O Timóteo simplesmente decidiu que vai deixar só 4 violoncelos tocarem em solo junto com o vocal, e foi uma coisa absolutamente incrível. Na verdade, a ideia de Final Masquerade ficar mais acústico foi do Thiago, porque o Thiago falou, Helena, eu não quero aquele Final Masquerade normal. Eu quero uma versão mais acústica. Aí o Timóteo abraçou a ideia e acho que ficou muito legal. Inclusive os meus colegas do violoncelo ficaram assim, tipo, extasiados, tocando lá. Foi incrível. E claro, o One More Light, que também foi um ponto muito alto. Inclusive eu até falei pro Thiago que parece que nos momentos assim, parece que o tempo para.
a gente fica numa bolha. E isso acontece raramente, na verdade. Isso acontece 5, 6 vezes. Para mim aconteceu uns 5, 6 vezes durante toda a minha vida musical. Ficar assim, tempo parado, você fala, cara, eu não preciso mais de nada. É isso. A minha vida tá perfeita. E eu não quero sair desse momento. Então, eu tive vários momentos assim nesse show. Cara, pra gente, acredito que pro portfólio da banda, vamos dizer assim, é algo absurdo, né? Poder dizer ali pros meus filhos e quem sabe um dia pros meus netos que eu toquei no Teatro Amazonas com a minha banda, com os meus amigos, com uma orquestra, um especial Linkin Park, que com certeza eles vão ouvir. Inclusive o meu filho estava lá e ele estava cantando todas as músicas, aquilo me emocionou demais também. Poder dizer pra ele lá na frente, ou pros filhos dele, que eu tive essa oportunidade, é algo que não tem um preço, assim, é inestimável, né? Acho que pra mim, não só pra mim, mas pra como cada um dos meninos que participaram nesse evento também comigo, na banda, cada um deles vai levar isso pra sua história, pra onde quer que eles forem, né? Eles vão levar isso junto também, não tem muito pra onde correr. Nós fizemos a história acontecer no Teatro Amazonas e vamos levar isso com a gente no nosso coração pra sempre. Da minha parte, houve percalços de ansiedade, né? Porque você tocar no Teatro Amazonas é um momento único, né, na vida de um músico. Então, quando eu cheguei na terça-feira, na segunda-feira a gente ensaiou, eu não consegui dormir direito de segunda para terça. Na terça-feira eu fui almoçar antes de ir pro teatro. Eu tava com uma ansiedade gigante, assim. Quando eu cheguei no teatro, eu consegui me controlar, foi um negócio que deu pra fazer, mas quando o Thiago me chamou e disse assim, mano, vai entrar a orquestra, depois a banda entra, tu entra primeiro, depois entra o Israel. Aí eu disse assim, meu amigo, agora chegou a hora. E quando eu entrei, que eu vi o público levantando, né, gritando, eu olhei meu pai, eu fiquei emocionado. Foi um momento que em 2011 eu perdi minha mãe e eu gostaria muito que ela estivesse lá com a gente. Desculpem. E esse foi um momento mais emocionante, assim, do evento. Eu consegui me controlar e consegui fazer o evento todo, né? Mas foi... A única palavra que tem pra dizer foi incrível, assim, né? Foi incrível. Foi uma realização de sonho. Eu fiz minha homenagem pra banda. Fiz minha homenagem pra minha mãe. E eu acredito que ela viu isso. Foi isso, foi sensacional, foi indescritível. Eu ainda não tinha conseguido chorar ainda sobre isso. Mas ficou marcado, tanto para mim quanto para minha família, a importância desse evento e da homenagem que eu fiz para ela.
tava tentando me segurar todo o tempo, né? E eu pensei, dias antes eu tava pensando assim, nossa, vai ser muito difícil segurar a emoção. Então no teatro foi tipo assim, foi só contemplar, foi maravilhoso demais ver todo mundo tocando ali e poder fazer parte disso daí, né? Foi maravilhoso. A soma desses fatores, de todos esses profissionais maravilhosos, que levou ao resultado incrível que foi o show. No dia do show, o resultado foi perfeito, foi 100%. Inacreditável, assim, pra mim, poder estar lá de novo, cantando Linkin Park. Foi muito bom. É um fato de que você pode, você consegue, basta você querer. Satisfeito é, tipo, é uma coisa muito trivial de se dizer. Eu fiquei feliz, realmente. Sobre a questão do retorno, né? A gente tentou usar um equipamento que no momento lá não funcionou, que era um retorno sem fio de fones, e não rolou porque o teatro em volta dele tem muitas estações de rádio, então o nosso sistema acabou que cortando, né? E eu ficava ouvindo o Vini cantando, eu as guitarras sempre cortando assim, né? Então eu disse assim, bom, vamos deixar rolar, já tá aqui mesmo. Tinha momentos que segurava, eu conseguia ouvir legal, né? E foi um problema porque a gente ficava tipo, poxa, eu quero ouvir o negócio, né, bem, chegando bem no ouvido, só que o equipamento não ajudou, né? E a outra coisa foi que foi uma coisa mais particular comigo, né? Eu vou deixar registrado, ela não vai gostar muito, mas a minha mulher fez eu comprei uma camisa, ela disse, não, vamos fazer uma homenagem pra tua mãe e tal. A gente escreveu o nome da minha mãe no pulso, no pulso aqui da camisa, né? A gente bordou o nome da Bates, né? E ela não queria que eu tirasse a camisa de jeito nenhum. Eu disse, não, no intervalo eu quero trocar de camisa, vou colocar um boné. Ela, não coloca o boné, não troca a camisa. Aí eu disse, rapaz, eu vou ter que ouvir uma semana aí, mas eu vou trocar. Aí eu peguei e troquei. Foi lá, vou trocar. Eu vesti uma camisa que inclusive ela me deu, que ficou linda. Uma camisa com os anjos, assim. E aí eu mandei pra ela depois, olha, essa camisa tinha que ter uma camisa dessa no teatro. Eu tinha que ter uma foto com essa camisa no teatro, porque ela tá linda. E eu tinha que tocar de boné, que é a minha marca, eu sempre toco de boné. Então não tinha como. Fiquei uma semana ouvindo aí, mas tudo bem. Meu pai, ele não pôde estar presente, né? Ele estava viajando a trabalho no dia do show, né? Só que ele mandou uma mensagem, ei, toma cuidado aí, viu? Não vai fazer besteira com os caras, né? Porque todo mundo me conhece aí. Tá bom, ok. Bom, como eu disse anteriormente, tinha a música que me passaram, porque me passaram em cima da hora, e eu agradeço muito pela consideração, né? Obrigado, Carvalho, você é um grandíssimo, né? Em respeito à mãe dele eu não vou falar nada, né? Porque eu a considero muito. Mas eu tinha uma cola com a letra lá na frente, porque era uma letra grande, uma letra difícil, que eu não lembrava absolutamente nada.
Mas que no fim das contas deu certo. O importante era que acontecesse, não importa como, mas aconteceu. No primeiro ensaio no Palácio da Justiça, aconteceu uma parada que eu fiquei puto, mas depois eu fiquei rindo, né? É porque, como a gente não sabia como é que ia ser a passagem de som com a orquestra, a gente tava trabalhando os volumes ainda, ligando as coisas. E aí eu estava passando a minha guitarra, tipo, tic-tic, só passando, né? Não tava tocando, tava só vendo o volume. Aí eu ouvi só aquela voz falando bem assim, o maestro falou: Thiago, eu sei que sua guitarra está ligada, obrigado. Aí mas eu tô só passando. Aí ele: não, eu já sei que sua guitarra está funcionando, você pode esperar um pouco? Aí eu: toma. Beleza, eu falei assim, agora já entendi onde é que eu estou, né? Já entendi como é que vai funcionar esse processo aí. Eu quase caí numa hora que eu fui já no show em si, eu quase caí numa... Eu esqueci de ligar o pedal, ela tava no afinador, eu esqueci de desativar. E aí foi a hora da Roads and Travel, eu acho, que a gente afasta pra orquestra ficar em evidência. E aí na hora que eu volto, o microfone tá na frente, eu vou tentar apertar e eu quase vou pro lado, assim. Mas só algumas histórias pegaram isso. Quem viu, viu. Quem não viu vai ter que olhar lá nos destaques. Os bastidores. É sempre muito legal os bastidores. Meu amigo, no final do show, entregaram a minha bolsa pra mim, né? Fala, mano, tem uma cueca tua aí dentro que tá com uma freada atrás. Falei, mas como freada se eu nem tomei banho, meu parceiro? Aí eu fiquei pensando, falei, mano, o Diego tomou banho, o Castilho tomou banho e o Israel foi tomar banho lá em cima. Falei, de quem é a porra dessa cueca? Acabou que ninguém descobriu, mas eu ainda acho que a cueca é do Diego. Eu? Eu não tava de cueca. Cueca com freada, eu acho que só o Castilho, velho. Não tem outro. O quê? Não era minha mesmo. Cara, tem uma leve suspeita, eu acho que era do Roger, ó. Ele ficou muito tempo dentro daquele banheiro ali. É isso. Eu fico até impressionado, cara, porque é uma falta acho que de uma falta de consideração para com o próprio lugar, porque é o Teatro Amazonas, entendeu? Acho que tem um pouco de respeito. Mas uma cueca freada, eu acho que dificilmente alguém vai chegar e vai dizer assim, não, essa cueca é minha, eu deixei lá sem querer e tal, esqueci. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas acontece que eu vi algumas pessoas circulando de forma suspeita ali pelo camarim da Bates. Inclusive, fomos atrás de um integrante na hora lá. Eu e o Castilho fomos procurar o Diego. E acabou que eu fui entrar no camarim para ver se ele estava lá e o Castilho pegou o outro lado. E quando eu abri a porta, tinha um sujeito lá dentro, um pouco nervoso, eu acho. Né? Eu não vou citar nomes porque talvez venha a ser citado futuramente. Não sei. Pode ser, né? Eu não queria dizer, mas... Falaram, não fui eu que falei. Mas tava muito nervoso, apreensivo, assim, parece que tinha feito alguma coisa. Então, assim, pelo sim, pelo não, fica aí, fica no ar, né? Eu não falei, mas que eles se matavam quando eu vi isso.